Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as condições de gatilhos. É uma forma de você conseguir alterar quando um gatilho deve ser disparado. Eu já falei sobre isso aqui no canal, eu vou deixar um card aqui em cima na aula evitando loops infinitos. Porque se um gatilho, por exemplo, for quando um item na lista for criado ou modificado e no mesmo fluxo você cria ou altera algo nesta lista. Ele ia disparar, alterar, ia disparar de novo, alterar de novo, ia gerar um loop infinito. Então a gente gerou, né, uma solução para esse caso. Mas eu resolvi trazer de novo esse tema aqui com uma outra perspectiva para um outro problema, solucionando um outro problema, para que vocês tenham mais ideias de como utilizar as condições de gatilhos. Então, aqui eu já estou com o meu Automate aberto. Vou colocar aqui ignorar para ele abrir em branco aqui para nós, tá? Vou abrir o SharePoint. E aqui nós temos alguns gatilhos. Um deles é quando um item é criado e o outro é quando um item é criado ou modificado. Percebam que não tem um gatilho chamado quando um item é somente modificado ou quando um item é modificado, né? Ou seja, eu só quero que o fluxo dispare quando o item for modificado, não quando um item for criado, ok? Bom, eu consigo fazer isso com condições dentro do fluxo, tá bom? Então, como que eu faria para descobrir se um item não foi criado e sim apenas modificado, né? Então, a solução aqui seria criar uma condição validando se a data de modificação é a mesma que a data de criação, concordam? Vamos deixar mais claro isso aqui visualmente, ó. Aqui dentro deste site eu vou criar uma lista para a gente, né, poder explorar mais. Então uma lista em branco, o nome vai ser TB exemplo aqui. Vou colocar criar. E o que eu quero? Eu quero que nessa lista eu somente dispare o fluxo quando o item for alterado, não quando for criado, tá bom? Então se eu inserir aqui um novo item, vou escrever aqui, ó, banana, toda a lista do SharePoint, como vocês já acompanham o canal, vocês já sabem disso, vem por padrão aqui no mostrar e ocultar, com algumas colunas, né, como a coluna criado, criado por, modificado e modificado por, aplicar. Então eu tenho aqui a data de modificação e a data de criação deste item. O que isso significa? Significa que se ambas forem a mesma data, ele foi criado. Se forem diferentes, quer dizer que foi modificado em uma data posterior à criação, então foi modificado. Ok? Acho que fez sentido isso aqui, né? Tranquilo. Então o que eu tenho que fazer no Power Automate? O que eu posso fazer, né? Eu vou primeiro criar um fluxo tranquilo para deixar claro isso que eu estou querendo ensinar. Eu vou vir aqui e usar o gatilho que tem disponível, que é quando um item é criado ou modificado. Vou clicar aqui, coloquei aqui em cima o site, vou colocar a lista que eu acabei de criar, TB exemplo, então é o site e a lista, e na nova etapa vamos fazer o seguinte, né? Ele vai vir o item, então nós vamos compor, como eu sempre ensino no canal, aqui para vocês, compor, para imprimir, para a gente ver o que está acontecendo. Eu vou compor as colunas criado, que é a data de criação, e a coluna modificado, né? Vou descrever aqui, fica mais fácil, né? Ó, modificado. Cliquei duas vezes sem querer, apago uma, ok. Vou salvar e testar isso daqui. Então, quando eu criar um item ou modificar um item, este fluxo vai ser disparado. Então, o primeiro passo é esse. Então, ó, vou vir aqui, vou criar um novo item, vou escrever pera aqui agora. Tá sem acento, mas ok. Então, agora ele vai disparar, já disparou o fluxo, tá vendo? Então, eu venho aqui, abro ele e eu consigo analisar que os dados, tanto da criação quanto modificação, são o quê? Iguais. Porque, de fato, né, a última modificação foi na data de criação. Então, se os dois são iguais, ele foi criado. Esta execução do fluxo é quando ele foi criado. Então, eu consigo fazer o seguinte, uma condição, concordam? Se essas duas datas forem iguais, foi criado. Se forem diferentes,
foi modificado. Ah, Ronan, então você pode colocar uma condição, concordam? Posso. Posso vir aqui e colocar uma condição falando exatamente isso, né? Ó, um controle de condição. E eu vou colocar, escolher um valor. Eu quero saber se foi uma modificação. Então eu vou falar que não é igual às duas datas. Como que eu faço isso? E na expressão, primeiro eu quero saber se é equals. O que é equals? O conteúdo dinâmico criado, vírgula, ou seja, objeto 1, e agora eu vou pôr o objeto 2, modificado. Ou seja, eu estou perguntando aqui, é igual o created ao modified? A resposta vai ser true ou falso. True é igual, falso não é igual. Ou seja, se der true, o item foi criado. Se der falso, o item foi modificado. E eu posso colocar aqui para inverter a condição e falar não é igual. Ou seja, not equals. Não é igual esses dois. Se não for igual, ele vai vir para cá. Se for igual, ele vai vir para cá. Ok? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando não é igual a data de criação, a data de modificação. Não é igual as duas datas. Então quando eu colocar um ok aqui, ele vai colocar esse not. Eu estou falando não é igual a data de criação e modificação. Se for igual a true, ele vai vir para cá. Se não, vai vir para cá. Então, basicamente, galera, o que eu estou fazendo aqui é perguntando se é igual ou não. Se não for igual, ele vem para cá. Se for igual, ele vem para cá. Então, para ficar mais claro ainda, esse se sim, ele é quando as datas forem diferentes, ou seja, foi apenas modificado. Então, eu vou colocar até um compor para ficar bem claro aqui o que eu estou falando. Ó, compor foi apenas modificado. Datas diferentes. E aí eu vou colocar as datas para ficar bem claro isso que eu falei. A data criado, ó, criado em, modificado em. Modificado em. Vou usar aqui o modificado. E aí eu vou colocar essa expressão ali embaixo, ó, para a gente ver essa expressão também aqui, a resposta, né, impresso para a gente na tela. Vou copiar tudo isso, Ctrl C, e vou colar aqui, ó, num compor também. Compor, beleza? Ctrl V. Aqui, no caso, foi criado um item. As datas são iguais. Agora a gente vai testar isso aqui para ver se o que eu tô falando faz sentido aí pra gente, né? Ó, vou salvar e vou colocar testar manualmente. Quando eu modificar um item, né? Então vou vir aqui, ó, TB exemplo. Vou modificar esse item aqui chamado banana. Eu vou trocar o nome dele para pêssego e dar um enter. Salvou. Opa, as datas são diferentes. O fluxo vai ser disparado aqui. Ele está aguardando essa modificação. Ele veio para a condição e aqui está. Deu true, ou seja, foi apenas modificado. Datas diferentes. Esta data é diferente desta. Tá, então a gente entendeu que com uma expressão de true ou falso, eu consigo criar uma condição aqui para fazer isso ou aquilo. Então, para que serve, né, o tema da aula? A condição de gatilho. A condição de gatilho, ela serve para que não tenha que executar o fluxo. Mas antes, eu vou só botar em prática aqui e testar o contrário agora, né? Para ficar bem claro isso. Agora eu vou criar um item para ver se vai disparar o senão, tá? Então, ó, tá aguardando para que eu teste, eu vou criar um novo item chamado mexerica aqui, ó, mexerica. Salvar. Beleza? Criou o item aqui, disparou aqui o fluxo. Desta vez ele veio para o senão. Por quê? Porque esta data é igual a essa, então ele deu falso. As datas não são iguais. Lembra que eram not equals? Porque a pergunta aqui é, as datas não podem ser iguais. Se
forem iguais, ele vai para o senão, ok? Então, ok, entendemos que eu posso então identificar que o item foi modificado, mas a aula não acaba aqui. Você poderia usar isso? Poderia, mas não é a forma correta. Por quê? O legal aqui é a gente não disparar esse fluxo quando não for preciso e também explorar outras ideias, que aqui é um exemplo. Você pode usar isso que eu vou te ensinar para outros exemplos futuramente, tá bom? Mas antes de continuar aqui a aula, eu vou pedir rapidamente para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito e, se possível, vira membro aí do canal para apoiar a gente financeiramente um pouquinho para que o canal continue vivo. Vou fazer aqui rapidão 2 convites também, que é para você me seguir no Instagram, @ronavico, lá eu posto algumas dicas e a gente consegue interagir um pouco melhor e também convidar você para conhecer os nossos cursos de Apps, Canvas e Automate Cloudflow, curso completo do 0 ao avançado, tá bom? Você pode testar aí, se não curtiu o curso a gente reembolsa, você tem 7 dias para testar tranquilamente, então vou deixar o link aqui nos comentários se você quiser se profissionalizar em Automate Cloudflow e Power Apps Canvas aí, ok? Bom, já dei os meus recados, precisava dar aqui, tá bom? Agora vamos voltar aqui, agora dentro do fluxo, vamos finalizar o ensinamento aqui, que é o seguinte, eu já tenho uma expressão, beleza? Que simplesmente me dá true ou falso. Ok? É uma condição ela tem que dar true ou falso, né? Ela tá pronta aqui, né, galera? Ó, tá pronta pra mim. Eu já tenho exatamente a condição aqui, ó. É isso. Eu quero que quando isto for true, o fluxo dispare. Então, o que que eu faço? Eu posso copiar, Ctrl C, vou pegar essa condição que eu já criei, eu venho aqui nas configurações do gatilho, eu venho na configuração do gatilho, configurações, e aqui embaixo nós vamos simplesmente ver isto aqui, ó, condições do gatilho, que eu já falei naquela aula do loop. O que é isso aqui? Ele executa uma condição com os dados do gatilho para saber se o fluxo deve disparar ou não. Ou seja, quando eu colocar esta condição aqui, ele só vai disparar quando for true. Ou seja, ele não vai nem chegar aqui, porque ele já faz esta condição e caso seja verdadeiro, ele dispara. Então ele só vai disparar quando tudo aqui for true. Tá vendo? Ó, especifique uma ou mais expressões que precisam ser true para que o gatilho seja disparado. Então você pode montar a sua condição que você quer que aconteça com os dados do gatilho, tá? Importante isso. E ele só vai disparar quando isto for true, que é o caso aqui do foi apenas modificado, que é o que a gente quer. Então eu copiei, adicionar, eu tenho que colocar um arroba aqui, tá bom? Para dizer que isso aqui é um código e dou um Ctrl V. Então eu copiei aquela condição e coloquei aqui. Ronan, eu precisava montar isso aqui para depois colocar ali? Não. Por que eu montei? Para mostrar para vocês uma forma fácil de vocês criarem a condição, né? Testar a condição para depois colocar ali. Fica muito mais fácil fazer assim, concordam? Então, quando isso aqui for true, ele dispara. Quando for falso, ele não dispara, economizando disparos e não sujando também o seu histórico de execução, tá bom? Então eu vou pôr concluído aqui, ó, concluído, e vou testar se isso aqui é verdade. Eu vou salvar isso aqui, ó, e agora eu vou testar. Então o meu teste vai ser o seguinte, primeiro eu vou colocar aqui, ó, manualmente, testar. Ele tá aguardando que eu faça algo na lista. Concordam? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar criar um item. Porque a gente colocou uma condição no gatilho para que só dispare quando um item for modificado. Então, se eu criar um item, não é para disparar, certo? Seguindo aí a teoria. Vamos ver se deu certo, né? Vou colocar aqui, vou clicar em novo e vou colocar aqui, né, ó, abacaxi, salvar. Criei o abacaxi. E olha só, o fluxo não foi disparado ali atrás, tá? Ele tá guardando aqui, ó, eu testar para disparar. Por que que não foi disparado? Porque tem uma condição de gatilho que eu coloquei para validar se uma coluna era igual a outra. Se fosse igual, não disparava. Então eu posso colocar esse tipo de gatilho, como por exemplo, eu só quero disparar quando a coluna título, por exemplo, for igual a banana.
Então eu coloco esta condição, equals, título e banana. Então só vai disparar o fluxo quando esta coluna for igual à palavra banana. Então eu consigo parametrizar os fluxos para dispararem com uma determinada condição. Então isso é muito legal. Para finalizar o vídeo e testar se isso deu certo, se eu apenas modificar um item, ele deve disparar ali o fluxo. Então vamos fazer isso? Vou abrir o abacaxi aqui, ó, e vou trocar para abacaxi 123. E aí as datas foram diferentes, né, ó. Concordam? Aqui, ó, foram diferentes. Então daqui a pouquinho ele vai, disparar ali pra gente, como a gente viu ali atrás, seu fluxo foi executado com êxito. Então este gatilho em específico, ele só vai disparar quando o item for modificado devido ao seu parâmetro, né, devido à sua condição de gatilho. Para ajudar vocês, tá? Basta copiar isso aqui que já vai funcionar, tá? Você pode copiar esta fórmula que vocês estão vendo aqui, se você caiu nesse vídeo apenas para copiar, né? Às vezes você não quer aprender, você só quer copiar, infelizmente, tem gente que é assim. Espero que não seja o seu caso, que você tenha parado, estudado, entendido aqui o que foi feito, tá bom? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Lembre-se de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e venha conhecer a nossa comunidade com os cursos aí de Apps, Canvas e Automate Cloudflow. Também me siga no Instagram, @Ronavico. Se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo a palavra abacaxi. A gente se vê numa próxima aula, no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e se inscreve.